Depois de muitos anos estudando o ocultismo em si, atendendo pessoas como tarólogo, como mago, eu tenho uma coisa para dizer, que ataques espirituais eles são reais e muito mais comuns do que as pessoas imaginam. Só que essa afirmação, ela também vem dizendo que o maior problema nem sempre é o ataque em si, mas como ele é tratado. A confusão, a ignorância ao redor desse tema, ela é muito mais prejudicial para o organismo, para o ser vivente que está ali sendo atacado, do que o ataque em si, né? Isso pode parecer contraditório, mas a forma como você trata, vamos dar um exemplo aqui que todo mundo pode acompanhar, dependendo da forma como você trata uma doença, a psicologia por trás disso pode fazer com que a pessoa fique muito pior do que ela realmente está. Então aqui o padrão é o mesmo. O primeiro erro de toda pessoa que está sofrendo um ataque é ela achar que todo o sofrimento, toda a dor que ela está sentindo tem um padrão ou tem uma fonte externa, uma pessoa, uma coisa, né, que aconteceu, algum dilema kármico, espiritual de outras vidas. Às vezes é, mas o que acontece é a pessoa se imbuir de uma responsabilidade que não é dela, ou muitas vezes ao contrário, jogar tudo pro outro, né? Então aí a gente tem um problema muito sério que acontece praticamente em 100% dos casos quando a pessoa ela tá sofrendo esse ataque, que é ela ficar como se tivesse com um véu, com um pano escuro na frente dos olhos e ela não vê nada, né? Então a resposta às vezes está debaixo do nariz dela, ela não enxerga, né? Esse é um sinal, é um problema muito frequente quando tem esse tipo de ataque. Mas a gente também precisa definir o que é um ataque espiritual ou um ataque astral. Não é azar, não é período difícil, é simplesmente a pessoa sendo colocada numa posição, muitas vezes, sem defesa. Porque o ataque, ele nada mais é do que uma interferência no campo psíquico, no campo astral, né, no campo áurico da pessoa, onde são criadas brechas a partir de uma ressonância. Então a pessoa ela precisa abrir a porta, isso é muito importante ressaltar. Por exemplo, quando a pessoa ela está numa fase ruim da vida dela, nem sempre é assim, mas é um exemplo, e ela começa a atribuir coisas ao exterior. Essa má sorte é porque eu fiz tal coisa. Ou ela sente culpa, remorso, né, de alguma coisa que aconteceu, que ela acha que fez, muitas vezes não fez. Então essa culpa, ela coloca para esse campo protetivo que todos nós temos, a pessoa, ela cria buracos, realmente, né? Se você, algumas escolas de ocultismo utilizam de materiais reais, né, que medem o campo da pessoa, e é possível ver nesses campos de ressonância, nessa parede protetiva, né, nessa parede espiritual, nessa parede magnética ou eletromagnética ou biosfera, né, do ser humano, aonde essas cracas, esses buracos são passagem para que esses seres, para que essas formas de pensamento elas adentrem. Então, muitas vezes o ataque ele se dá não por alguém mandar algo para a pessoa, mas pela pessoa se colocar numa situação da vida dela, né, numa frequência, podemos chamar assim, aonde ela vai abrir brechas, abrir a porta para que essas influências negativas, larvas astrais, formas de pensamento, miasmas, espíritos obsessores, né? Só alguns exemplos. E essas criaturas, né, podemos chamar assim, elas se acoplam à pessoa por combinação energética, por frequências, estarem ali em frequências parecidas. A pessoa está chamando, né? Muita gente diz, o pensamento cria, mas o pensamento também chama, né? Cria conectividade naquilo que tem frequência parecida com aquilo que você está vivendo ou que você está chamando. Então isso é muito importante ressaltar também. Isso, a John Fortune, né, a Soror John Fortune, ela deixou muito claro no livro dela, Autodefesa Psíquica, há quase 100 anos atrás,
que você ter pensamentos negativos, fortalecer esses pensamentos negativos toda hora, criar essa frequência que eu falei negativa, isso é abrir portas para que essas influências externas se acoplem ou entrem no teu campo pessoal. Tá? Então é algo que já vem sendo estudado dentro do ocultismo, né? Há muito tempo. Ela também fala que pessoas mais sensíveis são mais suscetíveis a ataques, né? Porque elas têm um campo mais aberto. Muitas vezes medo, sugestão são portas, muitas vezes não, sempre, né? São portas abertas para esse tipo de energia negativa. Basta você ligar uma ideia, por exemplo, você assistir um filme de terror, né? Um filme de lobisomem, um filme de vampiro, e de repente você começa a escutar barulhos na casa, né? Começa a ter medo, né? Entre aspas, de acontecer alguma coisa que nem aconteceu naquele filme de terror. Então esse medo e sugestão, se a gente colocar no campo real da pessoa, no campo magnético, se ela viver com medo, né, e tiver uma sugestão externa, se ela for uma pessoa que não tem uma mentalidade trabalhada ou muito forte, ela acaba atraindo, acaba puxando para ela, né? Não foi ninguém que jogou aquilo nela, ela atraiu aquilo pro campo dela. Então essas coisas acontecem com frequência. A própria paranoia também enfraquece o teu campo psíquico, né? Muitas vezes a gente tem alguns estudantes, pessoas que estão começando no ocultismo, né, vem para mim perguntar, mas né, eu acho que fulano, né, meu colega lá fez tal coisa, eu acho que ele está me atacando. Muitas vezes essa paranoia, ela acaba virando uma coisa, uma bola de neve, onde a pessoa, ela simplesmente atrai, né? Sem o outro ter atacado, ela atrai também. Então isso é outro ponto perigoso. Outra coisa que é importante ressaltar é que pensamentos intensos, questões onde a pessoa fica muito presa, né? Sabe, o tapa-olho, aquele que antigamente os cavalos usavam para olhar só para frente, tem gente que vive dessa maneira e elas ficam enxergando que elas estão sendo atacadas, que elas são objeto de desejo, que elas são objeto de desejo da destruição, né? Outra pessoa quer destruir ela e ela fica com isso. Outro ponto também é quando a pessoa ela pensa demais coisas negativas, ela fica com aquela obsessão, né? Por exemplo, que ela não é capaz de fazer certas coisas, que ela tenta fazer certas coisas e ela internamente fica se cobrando e dizendo que ela não é capaz. O que vocês acham que isso cria? Isso cria as chamadas formas pensamento, né? Gruda na parede da casa de uma pessoa, por exemplo, de tanto ela falar aquilo, de tanto ela pensar aquilo, de tanto ela viver naquela constância, né, de vibrar daquela forma negativa, aquilo gruda numa parede, num objeto, nela mesma, e vai se formando, vai criando uma forma de pensamento. Então o ser humano tem essa capacidade, mas muitas vezes, e na maioria das vezes, né, ela é usada para o mal, né, às vezes o mal de si mesmo. Então tem muitos ataques onde a pessoa coloca, né, alguns... porque a gente pode falar de centenas de casos, mas para mim chegou uma vez uma pessoa onde ela via constantemente uma pessoa atacando ela, né? E era muito parecida com um colega de trabalho. Essa pessoa na época trabalhava em plataformas, né? E aí ela chegou, a gente consultou, disse, olha, realmente tem algo aí, mas não é um espírito, não é algo feito, né? É uma pessoa com forte poder psíquico que está te atacando. Isso também acontece, né? Ou aquela pessoa que fala, né? Chamam muita gente, principalmente aqui na região onde eu moro, chamam de boca santa, mas na verdade é a boca maldita, né? Onde a pessoa ela fala algo e aquilo às vezes acontece, ou com frequência acontece. É a pessoa que tem essa capacidade, esse poder, porque a nossa voz é poder, né? O verbo é poder, de colocar algo ali para ferrar com alguém, né? Então essa pessoa, no caso, ela via o rosto desse colega, que era de uma outra área, não tinha nada a ver com a área dela, mas era um cara que ele tinha esse poder e quando ele não ia, né, com a cara de alguém, geralmente a pessoa tinha sonhos, aconteciam pequenos acidentes, né? Isso é um outro ponto a se considerar também, né? E quanto mais fraca, mais sugestiva a mentalidade de uma pessoa mais suscetível ela é a esse tipo de ataque, né? Por que eu falo isso? É que nem todo obsessor ele é um espírito maligno. Às vezes ele é uma consciência, um pedaço de uma consciência, né? As cascas, né? Aí você vai ler Crowley e vai entender o que são as cascas. Nós temos aí uma situação onde a pessoa ela atrai essas, né, entre aspas, formas, pensamento, cascas,
e elas se acoplam ao campo energético da pessoa e elas ficam ali drenando, se alimentando daquele pensamento da mesma frequência, ou seja, o pensamento negativo, o pensamento de que nada vai dar certo, o pensamento de culpa, né, o arrependimento, a pessoa que vive no passado, né? Então tudo isso alimenta essas formas e elas se estabelecem, né, de um jeito na vida da pessoa que muitas vezes é difícil de você remover, né? Então, tanto é né, esse acoplamento, tanto é forte quanto mais a pessoa alimenta isso. Então é um ponto aonde a gente tem que ter muito cuidado. Por exemplo, obviamente a gente sempre vai tirar no tarô, vai ver no oráculo antes para ver o que está acontecendo com essa pessoa, para ver o que é verdade, o que é mentira, o que ela acha, o que ela não acha, para a gente ter a realidade da situação, para daí tratar. Sem isso, muito difícil, né, da gente ter um resultado positivo. Outra coisa é a questão do ataque mágico vindo de um outro magista, né, ou vindo de um magista para uma pessoa comum. O que acontece? Esse tipo de ataque, ele exige anos de estudo, conhecimento, autocontrole. A pessoa, ela precisa estar num nível, num estágio de evolução espiritual e num estágio de experiência com o espiritual. Ela tem que ter uma qualidade que a gente pode chamar até, como muitos chamam, de ela ter uma autoridade espiritual, né, para que ela consiga, de certa forma, comandar espíritos, entidades, né, elementais, daimons, né, daemons da Goetia, anjos de destruição, seja lá o que for, né, existe uma gama de seres com nomes diferentes ou não, né, para que seja feito um ataque, porque é muito difícil que essa pessoa, um magista sério, um mago sério, vá fazer isso. E por que isso é arriscadíssimo quando acontece uma situação onde a pessoa não é um magista sério, não é uma pessoa que entende do assunto, não é uma pessoa que estudou, a pessoa vai lá e te ataca. Por que é perigoso? Assim como a cobra, né, quando ela é nova, uma cobra venenosa, uma cobra peçonhenta, ela inocula muito mais veneno porque ela não tem experiência inoculatória, né? Ela é jovem, ela não sabe quanto veneno ela tem que utilizar para paralisar a vítima. Ela vai lá e morde uma pessoa. São muito mais letais esses casos porque a pessoa não sabe a energia que está colocando. Uma cobra mais velha, né? Continuando a nossa metáfora aqui, ela vai colocar a quantidade certa de veneno para ou ela abater a presa, ou para ela fazer com que aquele ser, né, por exemplo, um ser humano, uma cobra pequena, não vai conseguir comer um ser humano, então ela vai simplesmente, muitas vezes, até uma mordida seca ela dá, né, se chama mordida seca, ela não inocula veneno porque ela sabe que ela vai precisar depois daquele veneno para se alimentar. E é a mesma coisa com uma pessoa inexperiente, uma pessoa que nunca trabalhou com magia, vai lá e bota uma energia pesadíssima, né, toda a sua raiva, todo o seu ódio de toda a sua vida, de todas as coisas que aconteceram, de todas as injustiças que ela acha que ela sofreu, e direciona para aquela pessoa. Então um ataque desses é muito perigoso porque, primeiro, ele não tem controle e ele vai destruir no mínimo duas pessoas, a pessoa que está fazendo, né, que está atacando, e a pessoa atacada. Então entra, né, as pessoas se vinculam dessa forma com a vida da outra, e isso é tão perigoso, tão maligno, tão pesado para a vida das pessoas, que muitos casos a gente vê de que várias vidas subsequentes, várias encarnações subsequentes, as pessoas continuam com aquela rusga espiritual, né? Então, não gostei de como fulana se dá bem no trabalho, né? Digamos, uma pessoa avarenta, uma pessoa invejosa, ela não gosta de como a outra pessoa está se dando bem. Tá lá, fulaninha, trabalha direitinho, de repente ela faz uma magia pesada, pesquisa lá, vai atrás e faz uma magia sem preparo nenhum, ela tá ferrando com a vida dela, principalmente, e com a vida da outra pessoa que não tem nada a ver com isso, né? E como eu falei, muitas das vezes isso segue para outras vidas, para outras existências, e a gente tem esses problemas kármicos, né? Heranças kármicas, hereditárias, vários tipos de problema desse tipo e desse sentido. Aqui é importante a gente colocar também que muitas das vezes a gente precisa ter a noção, né, que a magia, o ocultismo, ele não substitui em hipótese alguma psicologia,
nem a medicina. Assim como o contrário também não acontece. Então, uma coisa vinculada à outra, acertada à outra, né? Por exemplo, vejo o padrão de uma pessoa, se eu tenho conhecimento, se eu tenho formação em psicologia, por exemplo, eu olho assim, não, essa pessoa não precisa de um magista, ela precisa de um psicólogo. Então, a gente orienta da melhor forma possível. Mas então, Augusto, como que eu diferencio um ataque, né, um ataque espiritual, um ataque mágico de um problema comum? Primeiro, em casos de ataque espiritual, é muito importante observar a repetição do ataque em si, né, e de vários fatores. Pequenos acidentes, quando você se conecta ou conversa com alguma pessoa e você se sente drenado ou drenada, né, essas situações repetitivas, sonhos, visualização de simbologias, né, tanto em sonho como acordado, de forma repetitiva, brigas sem motivo, negócios que estavam prontos para acontecer e de repente na última hora não dá certo. Todos esses são fatores que eles podem contribuir, não identificam, mas eles podem contribuir para a identificação de determinado problema ou ataque espiritual, né? Mas o que a gente faz? Você vem até mim, vem até o tarólogo, né? Ou o tarólogo da sua confiança, o mago da sua confiança. Por exemplo, as pessoas que vêm até mim perguntam, mago, o que eu faço? A gente vai para o tarô, a gente vê exatamente o que está acontecendo. É preciso parar com isso que muitos, né, magistas ou pseudo-magistas fazem, né? Às vezes estão só querendo tirar o dinheiro da pessoa, né, e não fazem absolutamente nada. Esses casos também chegam para mim, onde a pessoa simplesmente, não, tem que fazer tal trabalho. A pessoa nem terminou de falar, né, o problema para eles, e a pessoa já quer tacar magia. Não é assim que funciona, tá? Se fosse fácil assim, seria muito melhor, mas não é. Então a gente precisa primeiro ir para um oráculo, o oráculo que a pessoa domina, né? Pode ser o tarô, baralho cigano, búzios, runas, né? Runas nórdicas, runas da bruxa, runas de Hecate, o oráculo de ossos, né? Muitos quimbandeiros usam o oráculo de ossos hoje em dia. Acredito que todos os tatas usam, mas assim, o que acontece? Existe uma, né, perdão se eu falei alguma bobagem, mas existem algumas situações aonde a pessoa ela se pega presa, né, em acreditar em fatos irreais, que é o exemplo de você já sair fazendo magia à torto e à direito, né? Então, pense, coloque, né, um exercício muito bom é você olhar para a sua vida, olhar as coisas que estão acontecendo, né, e pensar, nossa, isso é normal, né? Se fazer a pergunta, às vezes até se perguntar em voz alta, isso é normal de acontecer? Se a resposta for não, geralmente tem alguma coisa errada. Ou ataque espiritual, ou alguma alteração no teu campo áurico, no teu campo psíquico, muitas vezes, e alguma coisa necessita de ser feita, né, para você encontrar de novo esse equilíbrio. Como que eu me protejo? Como que eu evito dessas coisas acontecerem? Mantendo o padrão alto, mantendo a tua vibração lá em cima. As pessoas que me procuram para fazer rituais, para fazer magias, muitas vezes elas vêm como forma de proteção, né? Eu quero fazer uma limpeza e eu quero me proteger, quero criar algumas proteções. E eu faço, né? E o que acontece? A pessoa vai sair curada dali? Se ela tiver a mentalidade correta, sim. Agora, se a pessoa, né, voltando lá atrás, se a pessoa abrir portas de novo, não adianta, né? Eu sempre deixo muito claro para as pessoas, olha, não adianta a gente fazer um trabalho de purificação, um trabalho para te auxiliar a elevar, né, o teu espírito, né, entre aspas, e você voltar para a mesma frequência de antes, frequentar os mesmos lugares, conviver com certas pessoas que você sabia que te drenavam, você vai estar abrindo a porta outra vez. Então isso é muito importante. Outras vezes, independente do tipo de trabalho, do tipo de magia que é feito, as pessoas acham que não, né? Quando elas vêm falar assim, mas eu acho que está demorando para acontecer. Eu sei, magistas sérios sabem, afinal de contas nós trabalhamos com oráculo, quando a pessoa está fazendo de forma correta e está seguindo a determinação,
ou as dicas, né, que você dá para ela seguir. Olha, você tem que fazer assim, assim, assado na tua vida para que esse trabalho, né, geralmente tem a ver com ansiedade, tem a ver com aquela ânsia, né, de resultado, né, em inglês o longing, né, é o maior inimigo de qualquer magista e de qualquer magia é a ansiedade, é a ânsia por resultado. Quanto mais você faz, e isso é Crowley, né? Se você, vou parafrasear aqui, não vou falar a frase exata, mas quando você faz algo despretensiosamente, sem ânsia de resultado, você está cumprindo a tua verdadeira vontade, você está fazendo magia de verdade, né? Então, quando você faz algo, esquece. Vai assistir um filme, vai tomar um sorvete, vai passear com o cachorro, tenta se desligar daquilo que tem a ver com a magia, que tem a ver com aquilo que você pediu, né? Porque isso auxilia e muito, né? Muitas vezes trabalhos que demorariam meses para acontecer, acontecem em menos tempo, né? Isso não é uma regra, mas é o que auxilia, é o que ajuda, tá bom? Então, eu queria dizer para vocês que ataques espirituais eles existem, mas as pessoas sofrem muito mais pela falta de consciência daquela energia que está ali atacando a elas, né? Então, é preciso ter esse cuidado. O verdadeiro poder de se proteger não é se proteger de praticamente tudo. É você não ser vulnerável a quase nada, né? É você estar com uma mentalidade limpa, pura, tranquila, de que aquilo não vai te atingir. Isso auxilia muito na sua proteção, tá? Então, por hoje era isso. Agradeço a todos que ficaram até aqui, todas também, e até a próxima.